Imobiliário. Kim Chon, um engenheiro civil que morreu de tanto trabalhar, ele é acordado por uma tela de sistema, que estava elogiando ele por ele ter reencarnado numa novel. Uma novel de romance chamada Cavaleiro de Sangue de Ferro. Lógico, o nosso protagonista pensa assim. Ele pensa que tá alucinando, e ele fala, eu nem bebi porque eu tô alucinando. E ele percebe que tava um frio do caramba ali, tanto que ele até espirra. E o sistema começa a rir dele. Então ele literalmente dá um tapa no sistema. E ele acaba escutando uma voz chamando ele, de Lloyd Fronteira. Quando ele se vira, ele percebe que aquele cara parecia o protagonista da novela, o Javier. Ele pensa, se ele é o Javier e eu não sou o Javier, quem eu sou? Aí ele se recorda que ele é o filho do barão mais velho, que dá desgosto mesmo, o Lloyd Fronteira, o patife do Lloyd Fronteira. Aí não, é impossível ser o patife do Lloyd Fronteira. Impossível. O quem se lembra que quando ele leu a novela, o Lloyd, o mais conhecido como vagabundo, ele morre de tanto beber. Para que o Javier ele possa seguir em frente com a novela, tipo assim, ele possa seguir a história. Literalmente ele tem uma morte de figurante, literalmente. Mas ele não quer morrer de novo, e ele não quer morrer também de tanto beber, né? Ele começou a pensar como que ele poderia mudar esse efeito canônico do Lloyd Fronteira, como é que ele poderia mudar essa morte horrível e idiota também. Aí chega a famosa tela de sistema. Ele recebe uma missão do sistema, que era fazer com que as pessoas tivessem menos repulsa do Lloyd. Só que ele também tinha muita repulsa, ele também odiava o personagem. O protagonista, depois de pensar por muito tempo, ele fala, beleza, eu não vou conseguir fazer as pessoas amarem ele, então pelo menos não vou deixar que as pessoas o odeiem muito. Mas no processo, eu vou modificar aqui esse reino, pra mim poder ter uma vida confortável aqui, né? Se eles conseguirem ficar confortável também, é sorte deles, porque eu quero ter uma vida confortável. Pô, trabalhei feito um cão na minha vida passada. Agora eu vou ter que trabalhar feito um cão nessa aqui pra poder limpar a imagem do Lloyd? Eu vou fazer de tudo pra mim ter uma vida confortável. Se eles ficarem confortáveis também, o processo continua, né? E o que ele pretende fazer? Ele pretende construir um reino ali foda pra caramba e vender esse reino pra... Ele pretende que é um reino capitalista pra poder vender depois no final, entendeu? Eu não vou trabalhar feito um cão aqui também não. Eu vou ajudar as pessoas, mas me ajudando também no processo, entendeu? Tudo que eu vou fazer pra melhorar a minha vida vai melhorar um pouco a vida deles. Nós estamos na era medieval mesmo. Tem uma cena que eu vou destacar muito bem, que essa cena é muito legal. É uma cena que ele leva água pro reino dele. E todos os reinos querem água também. Aí ele fecha um contrato com um reino muito rico. E ele fala, eu vou te dar água todo mês. E o reino vai ganhar água todo mês. Basta só você assinar o contrato. E o cara assinou o contrato. Aí o nosso protagonista, ele percebe que ele tá faltando dinheiro no reino dele. Ele fala assim, eu vou lá vou pegar mais dinheiro com o cara lá. Aí ele chega lá, né? Aí ele chega e ele fala assim pro cara, olha... eu quero mais dinheiro. E o cara fala, não, mas a gente não contrato, como é que eu vou te dar dinheiro? Aí ele fala, não, tá bem aqui, você tá vendo? Bem aqui, ó, bem aqui. Um telescópio, olha aqui. Tá bem aqui, ó, bem aqui. Quando o cara olha, o cara pensa que tá escrito lá que toda vez que ele pedir dinheiro, ele tem que dar mais dinheiro a ele. Aí ele fala, você é o demônio, cara? Você é o demônio? Tipo, nosso protagonista é literalmente o demônio em vivo, velho. Ele não faz nada pra ajudar o próximo, sim pra se ajudar. E as pessoas acabam se beneficiando na sorte, né? Kangimaru é apenas uma criança comum, que gostam de coisas que geralmente crianças gostam. Mas um dia, ele foi forçado a assistir a Copa do Mundo de futebol, ao invés de ler manhwa e assistir anime. Por causa que seu pai era o dono da TV, então ele não podia ver porque seu pai era o dono da TV. E quando ele perguntou ao seu pai por que ele não podia assistir anime na TV, o pai dele falou, eu sou o dono da TV, então você vai ter que ver o que eu quero ver. E o pai dele queria ver futebol. E nosso protagonista, lógico, no começo ele ficou muito puto, nosso protagonista. Só que nosso protagonista, ele acabou se viciando em futebol. Ele acabou vendo os caras ali, né? Lógico, o mundo dele era totalmente irreal dos caras. Porque, tipo assim, o nosso protagonista era gordinho, né? Então ele acabou se viciando. Tanto que ele ficou tão viciado em futebol e porque ele também era muito ansioso. E ele ficou tão viciado que ele confundiu, como o pai dele era calvo, ele confundiu a cabeça do pai dele com a bola. E ele acabou chutando a cabeça do pai dele. E ele queria muito jogar futebol, muito mesmo. Né? Tanto que ele foi para um clube para jogar, mas só o pessoal não aceitou ele porque ele era muito gordo. E as pessoas não queriam, achando que ele era uma pessoa sem nenhum tipo de força física. Então nosso protagonista, o sonho dele foi sempre jogar futebol. E ele foi treinando sozinho, foi aperfeiçoando suas técnicas, porque os caras não deixavam ele jogar. Até com certo dia os caras aceitaram ele, mas não aceitaram ele como jogador, e sim como um faz tudo. Ele pegava a bola, essas coisas, entendeu? Ele era um faz tudo dos caras. E ele gostava daquilo, porque tipo assim, pelo menos ele tava conseguindo ver futebol, ele amava futebol. Então ele tava levando um material pros caras e a bola de um time lá acabou saindo. E nosso protagonista correu atrás dessa bola, porque ele sabia que se ele pegasse aquela bola, os caras iam bater nele. E ele acabou correndo e pegou a bola, né? E os caras viram que ele tinha habilidade. Dos caras que eram no time bem famosinho ali da cidade, viu que nosso protagonista tinha um pouquinho de habilidade. E percebeu que nosso protagonista, mesmo ele sendo obeso, ele tem alguma habilidade ali. E o cara falou pra ele, se ele quisesse fazer o exame de admissão, que o time tava precisando de pessoas, então ele podia fazer. E marcou o dia pra ele, né? O que acontece? Nosso protagonista, ele treinou muito. Ninguém acreditou nele, todo mundo olhava ali um menino gordinho ali, ninguém acreditava nele. E ele foi fazer esse exame. Quando ele fazia o exame, até o pessoal
pessoal lá não achou que ele tava fazendo exame pra um faz tudo também, não pra ser jogador de futebol. Mas o cara falou, não, esse aqui eu chamei ele, eu quero que ele faça o exame, porque eu vi alguma coisa nele. E nosso protagonista foi jogar. O time do nosso protagonista estava sendo massacrado, porque o time dele não tinha confiança nenhuma no nosso protagonista. Ninguém tocava a bola pra ele, porque ele era bem ruim, né? E ele também tava muito nervoso, foi a primeira vez que ele deu oportunidade pra ele jogar futebol. E o nosso protagonista, ele tava jogando, o time dele tava tomando, já tinha uns 4-0, né? E o time dele tava muito pra baixo, até que chegou um novo aluno. Esse novo cara quer fazer o exame também, ele falou, não, tá de quanto que a gente tá perdendo? Ah, tá de 4-0. Aí o cara falou, não, então tá bom, então, segura aqui meu celular que eu vou fazer ali, vou fazer uns 4 gols, né, e já era. E o cara chegou e o time nosso protagonista percebeu que esse cara era muito bom, e esse cara começou a derrotar todo mundo. Nosso protagonista também começou a ganhar mais confiança. Nosso protagonista começou a usar as habilidades que ele já tinha em comum, né? Ele percebeu que na força física, nas habilidades de jogo, ele não ia conseguir. Então ele usava as habilidades que ele utilizava geralmente no dia a dia. O nosso protagonista, né? Ele era um dos nerds mais nerdzão, entendeu? Na sala dele, como ele era um nerd, ele sabia que na sala dele tinha um valentão. Ele tinha uma habilidade que ele geralmente usava contra os valentões, né? E ele falou assim, vou usar essa habilidade aqui no campo. Que é uma habilidade que era 360 graus, que ele conseguia olhar. Que era uma habilidade que ele olhava, tipo assim, quando o valentão tava com fome, ele já levava comida pro valentão. Quando alguém ia chegar para bater nele, ele já conseguia desviar rapidamente, porque ele começou a aperfeiçoar essa habilidade, né? Pra poder se auto-prevenir ali dentro da sala. Então ele começou a usar no campo. E o cara que chamou o nosso protagonista pra jogar, ele viu que o nosso protagonista tinha um dom. E ele começou a olhar nos protagonistas, né? E o time do nosso protagonista conseguiu virar. Tanto que o nosso protagonista fez o último gol. O cara chutou a bola na cara dele e fez o último gol. Eles acabam virando de 5-4. E aí, pessoal, nosso protagonista vai ser aceito, vai acontecer uma coisa com ele, porque nosso protagonista só se ferra nessa obra, né? Vocês têm que ver, pessoal. Esse manhwa aqui está na lista de todo mundo, pessoal. O que um jogo precisa para ser considerado o melhor? Precisa ter romance, ação, aventura. Por isso, todos queriam jogar Chrono Life, porque ele oferecia tudo isso e muito mais. Só que tinha um problema. Ele oferece sim isso, mas só para quem tem dinheiro. Ou em outra língua, o famoso faz-me rir, né? O nosso protagonista, ele é um órfão, e a vida não era boa com ele. Ele só jogava por amor mesmo. Mas como todo batalhador, ele queria subir de nível e ficar mais forte. Só que os outros jogadores que gastavam no game ficaram humilhando ele por causa que seu nível era baixo e seus itens também era muito baixo. E ninguém queria fazer time com ele. Depois de se lamentar porque ele gastou as últimas economias dele no jogo, uma garota aparece lá e chama ele para fazer equipe. E diferente de todo mundo ali, essa garota olhou diferente para ele. Assim que ambos foram caçar monstros, por causa que aquela garota tava meio que dando bola para ele, fazendo com que ele pensasse mais pra frente, nos dois namorando, nos dois casando, até tendo filhos. Mas a vida logo mostrou a realidade pro nosso protagonista. A mina que ele estava fazendo planos de vida, só que na mente dele, é claro, esfaqueou ele pelas costas. E ao questionar ela, o motivo dela ter feito aquilo com ele, ela falou que ele é um Zé Ninguém, que nenhuma pessoa do nível dela faria parceria com ele, e que ela só queria farmar ele, pois a mesma tinha uma habilidade que se ela matasse 1000 pessoas, ela podia para uma habilidade ultra rara. E depois que o nosso protagonista foi humilhado de várias formas por ela o mata. E nosso protagonista, quando ele acorda no começo do game, de novo, ele percebe que naquele jogo é tipo uma selva, só os fortes sobrevivem. Então ele resolve upar seus itens. O primeiro foi a espada, quebrou. Depois foi a luva, também quebrou. Todos os itens dele quebrou. Se vendo na merda, o NPC acaba jogando um graveto pra ele de pena. E sem nada a perder, ele acaba tentando upar o graveto. E o primeiro deu certo, o segundo também. Até que chegou 99%, também deu certo. E ele tenta a última vez, deu certo. Ele ficou tão maravilhado que ele acabou deixando o graveto cair. E aí o graveto mostrou, ele viu que tinha um poder enorme e destruiu metade do mundo ali de Chrono Life. E as pessoas pensaram que era um evento, que era um boss ali destruindo, e deixaram quieto. E nosso protagonista, ele anda na rua, né, aleatoriamente, e um careca esbarra nele e quer bater nele. Aí ele dá uma gravetada na cabeça do careca e mata muita gente ali, né, tanto que ele vira um criminoso procurado. E o nosso protagonista, percebendo que aquele graveto só tinha 5 chances, ele já tinha usado 2, ele resolve ir no boss. Por quê? Quando ele matasse o boss ia liberar alguns itens raros, tal, ele podia vender e podia usar esses itens para ele ser meio que um pouco forte ali, né? E quando ele chega naquele boss, o boss percebe que nosso protagonista é muito forte, ele resolve fazer um trato com o nosso protagonista. Que ele entraria num graveto, em vez do nosso protagonista só ter 5 chances, nosso protagonista ia ter infinitas chances. E o nosso protagonista já pensa na sua vingança, né? De se vingar daquela menina que matou ele. E todo mundo que humilhou ele, se ele vai conseguir ou não, pessoal, vou deixar vocês que é muito engraçado essa cena, eu não posso falar. A vida pode até te dar uma rasteira, mas se você é um adulto que vive com seus pais, você merece essa rasteira. A nossa protagonista, Angia, que atualmente tem 32 anos e vive com os pais, que é uma freelance, em outras palavras, uma desempregada, é claro. Ela é sempre importunada por seus pais, pois a sua irmã mais nova já tinha se casado, já tem filhos e saiu de casa, né? E a nossa prota não tem nada disso, mas o dia dela pode ficar pior. Por ela ser desempregada e não contribuir com nada dentro de casa, a mesma tem que fazer afazeres domésticos na casa.
Mas seu dia estava apenas começando. Com a chegada da sua irmã e seu cunhado, Rangia pensou que a sua vida iria melhorar, já que a sua irmã sempre fazia as coisas quando ela ia pra lá. Só que a sua irmã decidiu não fazer mais. Por Rangia ser a única ali que era desempregada, ela teve que fazer pra todo mundo. Já cansada, ela foi até a rua para fumar um pouco e lamentar sobre a sua vida horrível. Até que um homem apareceu ali. E esse homem foi muito informal com ela. Depois de perguntar pra ele quem ele era, o mesmo disse que era um amigo de infância dela, um amigo de escola dela, que sempre andava com fone, e ela acabou se lembrando dele. Por ela ser muito encrenqueira e ele um nerd, eles nunca se trombaram ou conversaram, mas por ela nunca tratar ele mal, ele meio que criou uma amizade com ela, né? Imaginária, só ele sabia. Aí conversa vai, conversa vem, Ranjin descobre que o Mikael, ele também estava passando pelo mesmo problema que ela, que era arrumar alguém e tal, e ele queria isso, entendeu? Arrumar alguém para poder as pessoas pararem de cobrar socialmente dele. Então a nossa protagonista resolve fazer uma proposta de casamento pra ele, já que os dois, tipo assim, estão querendo uma coisa em comum, né? Querendo que a pressão social entre os dois saia. E ela pergunta, você quer se casar comigo? E o Michael fala, tudo bem. Aí ele vai correndo lá pro pai dela e pede. Tipo assim, ela fica chocada, porque ela não pensou que ele ia aceitar. E tipo assim, ela falou de brincadeira. Então os dois se casam. E tipo, ela fica tipo, ué, o que tá acontecendo? Vão pro lua de mel, né? Tanto que ela pensa que eles vão até fazer coisas, mas na verdade, o que ele quer? Ele quer, tipo assim, ele quer só tirar essa pressão social dele, né? Então, eles fizeram meio com um acordo, olha, eu te dou casa, comida, né? Você pode viver sua vida de desempregada que você quer, pra nossa protagonista, né? Ele fala pra nossa protagonista, enquanto isso eu vou trabalhar e vou seguir minha vida, entendeu? Eu vou ter uma esposa, mas tipo assim, não vai ser uma esposa, né? Vai ser só uma esposa socialmente, né? Aí os dois fazem esse acordo, entendeu? Aí, tipo, meio que ela se apaixona por ele, né? Vocês têm que ver, pessoal. Hipnose na escola. O sonho de todos os nerds não é passar em primeiro lugar no vestibular, ou conseguir um ótimo trabalho. Na verdade, o sonho de todos os nerds é conseguir uma namorada. E a pergunta é para vocês, nerds. Até onde vocês iriam para conseguir isso? O nosso protagonista, Kim Chan-kil, ele foi até o limite da zoeira humana. Sim, ele foi no YouTube para aprender aula de hipnose. Mas não é qualquer hipnose, e sim uma hipnose que deixaria qualquer mulher afim dele. Tudo isso para tentar seduzir a garota mais bonita da sala dele. Mas como sempre, a vida deu mais uma rasteira nele, fazendo a menina mais linda da sala, além de o ver como nerd, agora vê ele como idiota, porque aquela hipnose não funcionou nela. O nosso protagonista, Kim, triste, porque a vida deu mais uma rasteira nele, resolve caminhar triste pela escola, até que vê um valentão agredindo outro nerd. Como ele não tinha nada a perder, nosso protagonista resolve tentar usar aquele poder mais uma vez, porém não com intenção de fazer o valentão gostar dele, fazer com que aquele valentão parasse de agredir aquele nerd, que era amigo dele. Bem, o inimpensável aconteceu, a vida deu mais uma rasteira nele. Aquele valentão que estava batendo no nerd veio caminhando lentamente em direção do nosso protagonista. E o nosso protagonista já dando a segunda face para apanhar, né? Já se preparando para receber aquele golpe daquele valentão. Algo que chocou a mente dele aconteceu. O valentão beijou ele. Sim, o valentão beijou ele mesmo, cara. E aquele foi o primeiro beijo dele, né? E aquele valentão enrustido saiu correndo. Depois de voltar para a sala sem saber o que aconteceu, o nosso prota, totalmente triste porque ele tinha dado seu primeiro beijo e não foi consensual. Uma garota parou perto dele e perguntou aonde ele tinha aprendido aquelas técnicas de hipnose, pois ela tinha visto ele fazendo, ele tentando hipnotizar a garota mais bonita da sala. E ela não sabia que ele tinha beijado um valentão há minutos atrás, né? E ela conta pra ele que tem uma cláusula nesse poder. Só pessoas que geralmente sentem algum tipo de atração por ele vai sentir prazer em querer beijá-lo ou ter relação com ele. Pra quem é nerd, sabe que só os valentões que sentem prazer no nerd. Eles sentem prazer em bater, em humilhar, em menosprezar, em tudo. Então, tipo assim, os valentões com certeza vão ter algum tipo de prazer. Já as garotas populares, não. Agora ele vai fazer tudo pra fazer com que as garotas populares sintam algum tipo de, entendeu? Algo nele, né? Mesmo que seja repulsa, só pra poder funcionar nele, entendeu? E aí, pessoal, será que quem vai conseguir fazer com que a garota mais bonita sinta algum tipo de prazer por ele? Ou os valentões que vão sentir? Aí eu vou deixar com vocês.